Aí galera, tranquilo, na boa. Hoje eu pretendo fazer um comentário baseado no livro do Timothy Snyder, que fala sobre a tirania, mas basicamente em um dos capítulos. Esse capítulo ele vai falar sobre os artigos, as informações que o mundo virtual traz e os artigos, as informações que os jornais tradicionais trazem. Tema esse que, de certa forma, eu já abordei em um artigo há uns meses atrás, que, se não me engano, é a teoria da Terra arrasada. Mas eu vou retomar porque este livro aqui, indico, é um livro que eu tenho alguma crítica, mas é um livro bem interessante. Convido aos meus seguidores a lerem, porque é bem interessante, bem linear, bem tranquilo, de fácil acesso, bacana, bacana, bacana. Bem, mas eu gosto de criar um ambiente imaginário para depois fazer o discurso sobre ele. Então, vamos imaginar a seguinte situação. Nós estamos em um deserto, né? E perdemos todos os referenciais. Vamos imaginar que estamos perdidos. Não temos referenciais. 100% perdidos. Não sabemos para onde ir. Mas, por algum motivo, me dá vontade, eu intuo que ir à direita é melhor do que ir à esquerda. Vamos imaginar que imediatamente, quando eu penso isso, começam a surgir caminhantes, né? Pessoas no meio do deserto, e eu, muito feliz, pergunto para elas, qual é o caminho? E elas me dizem, à direita, olha que bacana, e me explicam as vantagens de ir à direita, como é fácil chegar à civilização. Mas por um momento eu penso, mas eu poderia ir à esquerda? E imediatamente passam pessoas à minha esquerda que dizem, claro, evidentemente, a esquerda é muito melhor, muito mais tranquila, tu podes chegar lá de tal maneira, olha, vai que tá tranquilo. E de repente eu me dou conta que à esquerda tem muitas pessoas me indicando o caminho, à direita também. E então eu percebo que, na verdade, quem tem que escolher sou eu. Por quê? Porque ambos os lados, todas essas pessoas parecem ter a mesma credibilidade. Até porque, e principalmente porque eu estou perdido e essas pessoas parecem não estar perdidas. Mas quais os critérios de escolha se essas pessoas se apresentaram para mim aparentemente em igualdade de condições? Quais critérios? Bem, eu posso usar o critério a minha própria intuição, ou seja, eu já queria ir à direita, logo eu olho à direita e observo essas pessoas e as sigo. Ou, se eu quisesse ir à esquerda, né, o critério já era meu e eu continuo escolhendo e olho para essas pessoas. Também posso imaginar escolher as mais bonitas, as mais sensuais. Posso imaginar escolher as que falam melhor. Posso imaginar as que se vestem melhor. Posso escolher inúmeros critérios. Por que posso escolher inúmeros critérios? Porque estou perdido, né? E para quem está perdido, né, todos os critérios são válidos, porque não há um referencial pré-determinado sob o ponto de vista de que eu perdi todos os referenciais. Percebe o problema que seria? Meus amigos e minhas amigas de todo o Brasil, desculpa pela emoção, mas a nossa luta, a nossa garra, valeu a pena. Ficamos sabendo agora que o presidente da República, Jair Messias Bolsonaro, resolveu agir. E a partir de agora, o Brasil está em estado de sítio. Desculpa. Então, nós passamos a sermos, de certa forma,
responsáveis pelo nosso destino. Podemos pôr, inclusive, a culpa nos conselheiros, nas pessoas que nos orientam. Entretanto, na verdade, fomos nós que escolhemos qual o melhor engano ou qual o melhor acerto. Vá saber se estamos perdidos. Entretanto, pagamos com a vida. Mas podemos ainda tornar mais crítica a situação. Eu posso ter escolhido ir à esquerda ou ir à direita, escolhido esses caminhos, e eu posso me tornar alguém que, após escolher por critérios bobos ou por meus próprios critérios, eu posso escolher indicar o caminho que eu escolhi para outros caminhantes. Encontro outras pessoas e digo, olha, este caminho que eu escolhi é melhor. E começo, então, a seduzir pessoas que estão passando perdidas. Vejam, eu tenho responsabilidade por ter escolhido um caminho e assumo outra responsabilidade, que é levar pessoas para o caminho que eu achei que era melhor. Né? O que eu quero dizer com essa historinha? Primeiro, que descrer em toda e qualquer verdade é ficar perdido no deserto. Né? Passar a desacreditar na ciência, passar a acreditar em toda e qualquer informação, passar a dizer que a verdade não existe, absolutamente não existe. Eu não estou dizendo relativizar a verdade, estou dizendo a verdade não existe. Portanto, tanto faz. Né? No mundo da política, não existe verdade, não existe fatos, existem apenas versões. Né? Se eu passar a dizer que só existe versões, não existe fatos, eu sou o caminheiro perdido. E aí eu acabo, se na verdade não existe, em lugar algum, principalmente na política, eu estou livre para escolher o que eu quiser. E também me sinto livre para, após a minha escolha, eu indicar essa minha escolha para outras pessoas. Mas o que diz o livro? O que diz o artigo, o capítulo, melhor dizendo? Ele diz que se nós optarmos pelo mundo fantasioso, ou optarmos apenas pelo mundo fantasioso dos compartilhamentos, se nós optarmos pelo mundo, né, virtual das comunidades, do Twitter, do Face, do Instagram, enfim, se nós optarmos por este mundo onde todos são emissores e todos são receptores de informação, e se nós ainda partimos do princípio que desacreditamos nos fatos, de que nós possamos partir do princípio que a verdade não existe, nós estamos num mundo cheio de informações, sendo que teremos que escolher sem critérios sobre elas. Temos que escolher. Ou o critério é o gosto. Percebem o perigo? Também ele aponta para a situação de que ele faz ele divide, assim, vamos dizer assim, um jornalismo e o mundo virtual. No mundo virtual, todos são editores, todos são receptores, todos são pessoas aptas a reproduzirem informações, né? E no mundo jornalístico, ele aponta, aqui não. Por quê? Porque redigir um texto é muito trabalhoso, já não é para qualquer um. Redigir um texto significa que, no mínimo, tu domina a língua portuguesa. No mínimo, tu tem alguma habilidade ou algum treino, alguma competência desenvolvida na área da escrita. Sujeito, predicado vão ter que se harmonizarem, concordância verbal, concordância verbo-nominal. Só aí já muita gente não consegue, né? Muitas pessoas vão tentar dizer e não dirão o que querem dizer com qualidade suficiente para ser uma qualidade jornalística. Se nós dermos mais um passo e optarmos, segundo o autor, o Timothy, se nós optarmos ainda por critério investigativo, ou seja, vamos observar se esse jornalista
é investigativo, se esse jornalista checou, se os informantes, se esse jornalista já tem um histórico atrás dele de boas reportagens, de bons artigos. Se nós ainda acrescentarmos que ele trabalha para um jornal que lhe cobra competência, que lhe cobra tempo, para, né? Tu começa esse artigo dia tal tu me entrega, né? Se nós pensarmos que essa pessoa está sujeita ao escrutínio de um editor de uma grande empresa, a probabilidade, segundo ele, de nós encontrarmos inverdades, absolutas inverdades num artigo é infinitamente menor do que olharmos no Face, olharmos no Twitter, né? Então ele faz vamos dizer assim, um apontamento para a qualidade e a dificuldade de um texto bem escrito, né? E ele deve ser comparado à facilidade, à volatilidade de microtextos, imagens, frases retuitadas, né? Simplesmente retuitadas, e que nós, perdidos, nós que já não acreditamos mais na verdade da política ou em alguma verdade das ciências humanas, nós passamos a retuitar, né, a compartilhar de acordo com a nossa vontade, de acordo com os caminhos que nós queremos. Então ele aponta para que nós observemos a quantidade de trabalho envolvida na produção de uma informação, né? E a irresponsabilidade e o pouco trabalho envolvido em outro tipo de informação. E caberá a nós escolhermos qual é mais confiável, né? Eu não disse verdadeira, qual é a mais confiável. O critério que ele usa é a quantidade de trabalho, o critério que ele usa é o tempo envolvido, o esforço de produção de um artigo. E, portanto, ele diz, o artigo produzido por um jornalista, um artigo produzido por um jornal ou por uma empresa jornalística, em tese, em princípio, merece maior atenção do que um microtexto compartilhado por inúmeras pessoas. Ou seja, a quantidade de compartilhamentos não faz uma verdade, né? E a quantidade de trabalho e de esforço envolvido em um artigo tende a uma responsabilidade sobre aquele texto e, portanto, aquele artigo mereceria um olhar bem mais atento, bem mais preocupado do que simplesmente artigos ou semi-artigos, pseudo-artigos meramente compartilhados. Trago esta informação, né, para que a gente possa, cada um de nós assistir esse vídeo, pensarmos e refletirmos para que não caiamos na minha imagem inicial, que é de sujeitos perdidos em um deserto, porque não têm critérios, porque desacreditam em tudo e, portanto, estão abertos a acreditar em qualquer coisa, porque desacreditam em tudo. Percebe? E, portanto, os critérios são mais ou menos os nossos já desejos, os nossos já preconceitos, e escolhemos os caminhos no deserto, à esquerda ou à direita, ouvindo as pessoas que mais nos agradam e não pessoas que trabalharam pra caramba. Portanto, fica a dica, fica a reflexão para hoje. Abraço e até a próxima.